Olá a todos, eu sou o Marcos, atual membro de estruturas da Arpero Design, e nesse vídeo eu vou ensinar como preparar uma geometria para simulação em superfície. Bom, para fazer essa geometria, a gente vai utilizar o EH e o conector da aeronave que a gente utilizou no último vídeo, que é o vídeo da montagem. Para isso, eu fiz algumas modificações pequenininhas no EH para conseguir mostrar alguns recursos muito fundamentais como preparar a geometria para simulação. Então vamos para a primeira parte. Primeira parte tô aqui com a montagem, né, que a gente utilizou, que a gente fez no último vídeo, e eu vou deixar aqui só o que a gente quer pro vídeo, que é o EH e o conector esquerdo. Então eu vou apagar aqui o EV, dar um delete mesmo, sim, vou apagando os componentes. Eu posso ir clicando, deletando, ou indo pela árvore. Acho que eu vou pela árvore. Aqui, ó, vou apagar as asas, conector direito, e é isso. Sim para todos. Falta só esse EV aqui. Ok, então tem o EH e o conector esquerdo, que era o que eu queria. Agora, essa primeira parte, a gente precisa salvar isso aqui. Isso aqui está em contexto de montagem. Salvar essa montagem aqui como peça. Então é só vir aqui, salvar como. E salvar como peça. Abra aqui o arquivo de peça com o arquivo LCD-Part, que é esse aqui, ó. SolidWorks Part. Eu dou OK aqui, salvo. Vou colocar aqui canole 2, superfície. Quando ele salvar, a gente vai fechar e abrir aquela geometria. Essa primeira parte aqui é uma parte que é a parte igual para todos, independente se vai preparar ou no SolidWorks ou no SpaceClean, ou preparar no software seu de preferência. Agora que eu vou abrir então a minha peça, não salva aqui, normalmente eu não salvo essa montagem, não salva. E agora eu vou abrir o arquivo em peça, canole X2 na superfície. Quando a gente está preparando em superfície, a gente faz primeiro metade da aeronave e depois espelha. E a primeira coisa é deixar só as nervuras. Então eu vou excluir no recurso de excluir corpo, excluir. Então eu vou apagar tudo. Vou deixar só as nervuras e só as nervuras do meio e do lado esquerdo. Então aqui eu já apago essas aqui, ó, e essa longarina aqui. E aqui, ó, eu já tenho metade, só que ainda tem essa nervura que liderou. Vou excluir ela também. E vou excluir a longarina também. Então aqui tem o que a gente precisa para fazer a geometria. A gente faz primeiro a metade, porque você fazendo a metade, depois é só espelhar. Igual a gente fez quando a gente desenha a asa, a gente faz metade e depois espelha. As modificações que eu fiz aqui foi, eu fiz esse corte simulando uma mesa de servo, esse corte aqui simulando um batente, que vai ser importante mostrar alguns recursos. Bom, nesse vídeo aqui eu vou preparar a geometria no SolidWorks, mas na playlist aqui vai ter um vídeo ensinando a preparar a geometria no SpaceClean. Aqui, pra gente começar a preparar a nossa geometria, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fechar esses buracos, certo? Porque a geometria a gente tem que deixar ela sempre o máximo simplificada possível. Eu posso fechar esses buracos tanto aqui, trabalhando com o corpo sólido, quanto quando eu estou trabalhando com o corpo superfície, no SolidWorks. Então, dessa nervura aqui, eu vou fechar como trabalhando já em bem sólido, e essa aqui eu vou fechar ela trabalhando em superfície, para mostrar os dois jeitos. Então a primeira coisa eu vou fechar o buraco dessa aqui. Para fechar o buraco dessa aqui, é só dar um ressalto extrudado normal. Então eu vou aqui criar um esboço na nervura, colocar a vista normal. Aqui a primeira coisa, eu vou converter, né? Eu vou converter essas entidades aqui, ó. Essas entidades. Se converter não era para ser tão fácil. Converter essas linhas.
Aqui eu vou desenhando. Aqui eu vou desenhar direto pra ver se vai mais rápido. Quando tá pegando os pontos, aqui vai mais rápido. Show de bola. Aqui, finalzinho aqui também tem que simplificar, preencher. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou puxar a linha aqui pra cima, paralela aqui, ó, perpendicular, certo? Eu vou converter, e eu vou converter essa aresta aqui, ó, que ela tá lá no fundo. Aí eu uso a parar aqui, pra fazer isso aqui, e aqui ele fechou. Então, três fechados aqui, encerro o esboço e vou dar um ressalto estrudado mesclando no meu corpo. Dá um ressalto até a superfície, essa face aqui, mesclar resultado, e aqui eu vou certificar só que está acessando a nervura. Dou OK. Então eu tenho aqui que minha nervura aqui foi fechada, certo? Aí a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar o conector por último e preparar as nervuras e tudo bonitinho. Então o que a gente faz? A gente precisa deixar exibido aqui a aba que se chama preparando para se preparar. Preparação para análise. O SolidWorks 2021, quando eu tenho que vir aqui, eu passo o mouse aqui, certo? Botão direito. Nos SolidWorks antigos, normalmente já aparece aqui direto que você tinha que exibir. No 2021 eu tenho que vir em guias ainda e exibir o preparação para análise. Aí aparece a aba aqui, preparação para análise. Dentro dela aqui tem alguns recursos superfícies que a gente vai precisar usar. E o principal dele é o superfície média, que é um recurso muito importante. O que o superfície média ele faz? Ele cria uma superfície no meio da minha nervura. Se eu tenho um corpo tipo a nervura que é um corpo plano. Só que eu posso também criar dentro da superfície média, se eu venho aqui, ó, eu posso colocar tanto no meio, que é a posição 50%, quanto em algum dos lados. Se eu colocar 100, ele vai estar em um dos lados. Se eu colocar 0%, ele vai estar do outro. Só que a gente vai usar a superfície média, então no meio. E é bem sempre importante anotar, se você que tá preparando a geometria é quem vai fazer a simulação, você sabe que você está colocando a superfície no meio. Se você que está preparando a geometria não é a pessoa que vai fazer a simulação, é sempre importante anotar, falando tipo, se você fez a superfície no meio, ou se fez ela não em algum dos lados da nervura. E aqui eu vou fazer aqui no meio. Então aqui ó, estou na superfície média, seleciono a face 1, que é a face, uma das faces, e a face 2, a outra face. Dou OK. Estão vendo aqui ó, que tem uma superfície aqui, quando arrasta aqui tem uma superfície no meio da nervura. Se eu ocultar minha nervura aqui, ela tem uma superfície que representa aqui minha nervura. E eu vou aplicar eu vou aplicar a superfície média agora em todas as minhas nervuras. Aqui eu vou selecionar sempre a face. Como eu tenho poucas nervuras, vai ser até que rápido. Se você quiser acelerar essa parte do vídeo, fica à vontade, né? Que é aquela parte famosa que a gente fica fazendo um trampo de corno, né? Que é repetindo o processo de superfície média em todas as nervuras. Então agora aqui, ó, tô tendo as nervuras DH. Agora eu vou para as nervuras do profundor. Nervura aqui do profundor. Todas elas. Eu posso selecionar uma das faces antes de entrar no recurso. Eu faço isso para agilizar. Seleciono a face aqui, entro no recurso e dentro do recurso só preciso selecionar a outra face. É uma coisa que eu uso para agilizar e deixar o meu trabalho mais rápido aqui, quando eu estou fazendo essas nervuras de superfície média. Falta agora só a última superfície média aqui. Ok. E agora eu já posso excluir as minhas nervuras. Eu já excluo elas para já facilitar um projeto. Então aqui eu vou ocultar os corpos de superfície. E agora eu vou com excluir de corpo, excluir todas as minhas nervuras. Que eu vou na edição direto, excluir manter corpo.
e vou excluir todas as minhas nervuras. Que estão sólidas, né? Todas as nervuras sólidas. E o conector não, porque o conector a gente vai deixar por último. Para preparar a superfície. Show de bola. Já exibo minhas nervuras. Corpo e superfície, exibo elas. E aqui eu tenho minhas nervuras. Lembra que essa aqui, a gente ia simplificar ela em superfície? O que eu vou fazer? Como que eu simplifico ela em superfície? Vou criar um esboço. Aqui. Eu posso tanto converter as minhas linhas aqui, ó. Converter as linhas. Aqui. Converto minhas linhas. Depois que converto minhas linhas, eu fecho o esboço, que dá pra fazer só um texto por vez. Fecho o esboço. Eu vou em superfícies, superfície plana. Dou OK. E aqui ele criou uma superfície. Aí a gente vai criar as 3 superfícies e depois juntar elas em uma só. Então eu vou novamente aqui criar um esboço. Converto as entidades. Opa, isso não é fácil. Como aqui não tem uma face atrás, eu consigo converter elas mais fácil. Vou aqui de novo, superfície plana. Ok. Vou aqui esse último trecho aqui. Aqui, fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu fiz o outro. Vou converter essa linha aqui. Converter essas duas aqui. Puxo a linha aqui. E uso a parar. Parar entidades. Eita. Ele não fechou aqui, ó. Parar. Vamos colocar a vista normal aqui. Porque ele não tá fechando. Agora ele fechou. Então agora eu vou parar aqui. Ô demônio. Opa, perdão. Vamos aqui, ó. Eu vou fechar aqui no jeito mais rústico. Então, só passar uma reta aqui. Parar aqui. Fechou. Show de bola. Superfície plana. Agora o que eu vou fazer para juntá-las? Eu vou utilizar o recurso costurar a superfície. Uma das coisas que o recurso costurar a superfície faz, ele é juntar vários corpos de superfície em um só. Então eu seleciono esses corpos de superfície aqui. Aí eu vou selecionar o mesclar entidades, que selecionando mesclar entidades, ele vai transformar tudo em uma face só. Além de um corpo de superfície só, em uma face só. Tá vendo que agora ficou lisinho. E aqui a gente já simplificou. Agora a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer a nossa longarina. Para isso, eu vou criar um esboço aqui. Um esboço 3D, eu vou criar um esboço 3D mesmo. Um esboço 3D. E vou converter essa linha aqui de dentro do nosso conector. Porque a longarina ela vai até o conector. Esse é o esboço 3D. E oculto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar também outro esboço 3D para fazer uma linha guia. Uma curva guia. Que eu vou puxar ela daqui. De qualquer ponto da minha longarina. Com o tab aqui, ó. Eu vou ele reto aqui, ó. Eu vou puxar ele reto até aqui. Converto essa linha aqui. Eu vou parar minha curva guia aqui, ó. Que eu quero que ela só vai até aqui. Show de bola. Aí eu tenho essa curva guia indo reto. Desde onde minha longarina vai no conector até o final da nervura central. Do OK. Aí eu vou usar o recurso superfície por loft. Vou em superfície por loft. Seleciono minha longarina. Essa linha aqui do esboço 3D. Aí eu vou selecionando todas as arestas do meio aqui, ó. Todas essas arestas aqui. Pra ele fazer uma superfície por loft. Só que essa linha aqui a gente vai usar como curva guia. Já vou selecionar ela como curva guia. Porque utilizando ela como curva guia garante que meu loft ele fica retinho. Então por isso que a gente criou essa linha vindo daqui e no reto. A gente sabe que tá reto por causa que da referência que estava no esboço 3D, a gente viu que a gente conseguiu colocar ela reta. A gente volta aqui para selecionar o resto das nossas curvas. Aqui. Show de bola. A gente não mescla as faces tangentes. E show de bola. Dá OK. A gente tem aqui agora a nossa longarina. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai
fazer o chapeamento do nosso aileron. Aqui, que é simplesmente a gente dá um loft, mesma coisa aqui. A gente superfície por loft, eu selecionando primeiro as arestas aqui. Vou fazer a parte de baixo, as arestas de baixo. Sempre as arestas de baixo. Não mexe com as faces tangentes. Agora eu vou fazer o nosso batente do nosso aileron, superfície por loft. Eita, tá sendo com a superfície direto que agora ele vai continuar aí. Vamos aqui. Tá vendo que aqui, ó, o ponto ele tá pra baixo e todo tá pra cima, então eu levo ele pra cima e aqui ele vai. Agora eu vou fazer a parte de cima do nosso profundor. Tirar o corte de superfície que está selecionado e vamos continuar aqui. Eita, selecionei sem querer. E vamos selecionar as arestas de cima. E sempre o ponto tem que estar no mesmo lugar. Ok. Superfície de loft aqui do ok. E agora, se eu quiser, tem aqui ó, ainda aberto aqui ó. Eu posso fechar isso aqui tá aberto, então superfície de loft também. Eu posso usar também, fazer só indo até o final, mas até o final não tem uma garantia muito. Às vezes talvez não dá uma garantia. Eu posso pegar só o primeiro e o último. Tirar o corpo de superfície. Que aí ele cria a superfície. Eu vou fazer ele assim só pra realmente mostrar. Mas às vezes é preferível que você realmente selecione trecho por trecho. É preferível, na verdade, que você selecione trecho por trecho. Porque selecionando trecho por trecho, você garante que toda a nervura está encostando no céu, na sua superfície. E é uma coisa bem importante nas simulações, tipo, nas simulações você garante os contatos. E assim você garante melhor os contatos. Então show, a gente já tem o nosso profundor feito. Agora vamos fazer o chapeamento. Nessa aqui eu vou fazer o chapeamento em telagem. Às vezes não é feito em telagem, dependendo da simulação que você quer fazer. Às vezes eu prefiro em telagem. Mas como é um processo parecido, eu vou fazer aqui com a entelagem também. Só que antes eu já vou fazer o meu batente do meu EH. Então eu vou superfície por loft. Selecionando aqui as arestinhas aqui, sempre arrastando pra cima aqui. Show de bola. Aqui tô ok. Aqui eu tenho o batente. Aí agora vamos fazer o chapeamento. Vou fazer o chapeamento no BA e em telagem. Não vai ter chapeamento do BF, porque com esse área aqui não vem chapeamento no região, só o profundor. Como que eu faço no SolidWorks para fazer meu chapeamento no BA? Porque tá vendo que eu tenho uma, tipo, o BA normalmente seria só uma região aqui e a aresta aqui tá inteira. Eu não consigo selecionar a aresta, tipo, só uma parte. Então para isso a gente vai usar a linha de divisão. Então primeiro eu vou criar um esboço aqui na nervura. Eu vou passar uma linha arbitrária onde seria o meu chapeamento do BA. Essa linha aqui, coloquei essa linha na posição aqui, então eu vou fazer que o meu BA seja essa região aqui e aqui seja a minha entelagem. Então essa linha aqui marca, fecha o esboço, é importante que ela esteja passando toda a nervura. Eu vou em recursos, curvas, linha de divisão. Esboço selecionado, a seção é fácil de todas as nervuras. Tá vendo que ele marcou, né? Ele marcou minhas nervuras na linha. Só que além de marcar a nervura, tá vendo que a aresta, ela só vai até essa aresta aqui, ela só vai até a linha que a gente marcou. Então com isso eu consigo criar meu chapeamento do BA. E aqui as minhas entelagens. Então o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou fazer meu chapeamento do BA. Só que primeiro eu vou fazer uma curva guia para garantir. Eu vou esboço 3D. Vou criar uma curva, uma linha de cada ponto aqui.
todos os pontos aqui, passando por todos. Dou OK. Salvar aqui, ele deu alerta de salvar, então vou salvar minha geometria. Vou em superfície, superfície por loft. Seleciono as minhas arestas. Aqui só para garantir, eu venho em curva guia e seleciono essa aresta aqui como curva guia, para garantir que ele realmente está retinho. Dou OK, tiro uma scar, faço tangente. E eu tenho aqui o chapeamento do meu bordo de ataque. Aí para fazer a entelagem, eu vou usar a superfície pelo loft, a mesma coisa. Eu não vou criar curva guia agora, porque eu já tenho essa aresta aqui. E eu sei que ela está reta, porque eu usei curva guia aqui. E eu sei que aqui também está reto. Então eu vou aqui só dar a superfície por loft. Só que aqui, ó, onde eu fiz o remendo, estão vendo que ela só vai... A aresta está dividida. Como a aresta está dividida aqui, onde eu fiz o remendinho, eu vou ter que utilizar esboço nessas trechos aqui, onde o remendo foi feito. Porque tem esse pedaço de aresta. Então lembrar, tipo, sempre que eu faço um remendo para simplificar, e aqui ele deixa a aresta dividida aqui, eu preciso utilizar o esboço para fazer o loft. Então eu vou criar um esboço aqui. Como é só em cima, eu vou converter em entidades, converter essas duas arestas aqui, dou OK. Show de bola. E eu vou fazer a mesma, criar um esboço também nessa nervura aqui. Fazer a mesma coisa. Converter em entidades. Eita, se isso não é fácil sem querer. Dou OK. E pronto, eu tenho os dois esboços. Aí pra me garantir que eu tô pegando esboço, eu vou ocultar essas duas nervuras por enquanto. Essas duas nervuras. E agora eu vou fazer meu loft da entelagem. Aqui superfície por loft. Seleciono esse esboço aqui. Seleciono esse esboço aqui. E vou selecionando aqui as arestas. As arestas aqui. E como curva guia aqui, eu seleciono essa aqui, ó. Como curva guia. E show de bola. Aí aqui vamos garantir que esse negócio aqui ele tá no final. Vamos garantir que ele tá no final. Ixi, aqui ele não quer deixar no final não. Então vamos deixar ele onde ele tava mesmo. Se ele queria estar aqui, deixar aqui onde ele tava, porque aqui tá dando bom, aparentemente, né? Aqui tá dando bom. Vamos criar aqui. Não vamos utilizar uma scar fast tangente. O loft falhou, então vamos descobrir. Vou tirar a curva guia aqui. Eu vou dar o loft só nesses dois primeiros trechos. Só nos trechos do esboço primeiro. Então, só no trecho do esboço. Curva guia, vou utilizar essa aqui. Criei no trecho do esboço. Essa superfície aqui é normal, mas ela é uma cor de superfície mesmo, mas está dividido. E aqui eu vou exibir o esboço para fazer o segundo trecho. Exibir esse esboço aqui. Esse aqui da qual que é? Esse aqui. Exibir esse esboço aqui para fazer o segundo trecho e depois o trecho final a gente vai direto. Superfície por loft. Seleciono o esboço aqui, seleciono essa aqui. Eita, essa aqui tá com curva guia, selecionei errado. Seleciono essa aresta aqui. Vou aqui como curva guia aqui. Esse trecho aqui como curva guia. Dou OK, vamos ver se ele vai. Show de bola. Aí eu já posso ocultar meu esboço. Posso ocultar isso aqui, eu vou ocultar ela aqui. E agora eu vou fazer esse trecho final de uma vez. Superfície por loft. Que é esse aqui, ó. Aí eu vou só aqui direto. Esses trechos aqui. Curva guia, essa aqui. E show de bola. Aí se eu exibo nas superfícies aqui que estão ocultadas, eu vou ocultar todos e exibir tudo de uma vez. Oculto e exibo. Vocês veem que eu tenho aqui, ó, a minha entelagem da parte de cima. Aí na parte de baixo, como eu não precisei fazer nenhum remendo, é só realmente fazer direto. Superfície por loft. Eu vou os trechos aqui, direto. Seleciono esse aqui como curva guia.
E show de bola. Aqui eu tenho suplemento aqui. E aqui eu tenho praticamente pronto o meu EH. Algumas vezes, no primeiro evento que você vai fazer, tá vendo que, tipo, se você olhar bem, não tem nada conectando o meu profundor ao meu H. Então, para isso, a gente faz uma pequena superfície aqui, que a gente chama de filamentosa, que é uma fitinha mesmo, por isso que a gente chama de filamentosa, para conectar os dois, e para garantir que tenha contato entre as duas superfícies. Então, aqui isso, como que eu faço para criar ele? Eu vou em esboço 3D, crio um esboço 3D, vou criar só uma mesmo, esse lado aqui, converto essa linha aqui e essa linha aqui. Aí, as duas linhas convertidas, eu crio uma linha de uma para outra. Aqui, show de bola. E aqui eu crio também um aqui de uma para outra. Show. Aí eu uso a superfície para entidades, né? E aqui eu tenho região fechadinha. Aí é só eu criar uma superfície plana. Superfície plana não dá, então eu vou usar preenchida. Superfície preenchida no meu esboço. Criar uma superfície preenchida, dou OK aqui. E pronto, tem uma superfíciezinha aqui, a superfície conectando o profundor no MH. E agora, por último, eu vou ocultar meus corpos de superfície e exibir o corpo sólido que tá. Vou exibir o corpo sólido. Eita, eu deixei uma nervura aqui. Então, deixa eu ocultar ela, depois eu apago junto com o conector. Nós vamos fazer o nosso conector em superfície. Dependendo da análise, você pode usar o conector sólido, mas como tem algumas que usam superfície, a gente vai usar o conector aqui genérico para mostrar como no SolidWorks a gente transforma esse conector aqui em superfície. Eu vou aqui criar uma superfície, então aqui na aba de superfície eu vou em costurar superfície. Em costurar superfícies, eu seleciono todas as superfícies aqui de volta no conector. Essas externas. E não utilizo mesclar entidades. Selecionei todas que invocam, sem criar sólido, sem mesclar entidades e dou OK. E agora, ó, se eu colocar conector, você vê que os corpos sólidos estão ocultados. O meu conector aqui ele é um corpo em superfície. Se eu venho aqui, ó, superfície costurar. Esse aqui é um corpo em superfície. Eu vou ocultar ele aqui e vou excluir os meus dois corpos sólidos que faltavam. E pronto, aqui eu só tenho corpos em superfície. Então aqui, ó, se eu exibir aqui, ó, eu tenho o meu RH no lado esquerdo, toda a superfície do conector. Aí, para ter o RH inteiro, é só espelhar. Eu posso usar como ele mantém os planos, né? O plano original da montagem, eu posso usar tanto o plano direito como eu faço aqui com referência. Eu vou usar o plano direito mesmo. Aí eu vou superfície não, recursos, espelhar, plano direito, a face aqui tá o plano direito, e aqui eu vou corpos espelhar. Eu vou selecionar todos os meus corpos. Eu posso abrir aqui na árvore. Corpo superfície, Ctrl no primeiro, Shift no último. Que aí ele vai selecionar todo o meu corpo superfície. Só que é importante lembrar, quando se faz isso, que a gente não quer espelhar a superfície da raiz, certo? As superfícies que estão na raiz. Então, por último, aqui está selecionado todas. Eu desseleciono a nervura da raiz, tanto do profundor quanto do RH. Desseleciono as duas. E tá OK. Aqui tá aberto porque essa nervura aqui, ela não estava realmente no meio. Então, o que eu posso fazer aqui é simplesmente dar um loft para fechar. Aqui. Mas se essa nervura aqui estivesse no meio, que era para estar no meio, aqui ia estar igual o nosso RH, fechado. Bonitinho. Então você vê que tá tudo espelhadinho aqui, bonitinho. Não tem nada aqui. A filamentosa fechou aqui também.
Então com isso a gente tem a nossa geometria e superfície preparada no SolidWorks. Aí pra aquela, aí provavelmente essa geometria aqui vai ser usada numa simulação fora do SolidWorks. E para isso a gente salva em salvar como e salva a nossa geometria em um formato, pode ser tanto o STEP como IGS, tem aqui, cadê IGS? Aqui IGS, quanto Parasolid. Só que, uma coisa importante, quando a gente está fazendo uma geometria, está tirando a geometria de um software para o outro, por exemplo, eu estou tirando a geometria do SolidWorks para levá-la para um ANSYS, para um Solid Edge. Para fazer isso, eu tenho que utilizar esses arquivos, né, de converter um desses arquivos, que são STEP, IGS, Parasolid, que são chamados arquivos neutros. Esses arquivos foram arquivos que foram criados para você realmente fazer essa transição, tirar de um software para o outro. Só como eles são arquivos neutros, sempre eles podem ocasionar alguns erros de conversão. Então, quando eu estou levando para o dele do SolidWorks, eu transformo para Solid, pode ter algum erro, alguma coisa que não salva, tipo, realmente igual estava no SolidWorks, no arquivo para Solid. E quando eu abro esse arquivo para Solid, por exemplo, no meu ANSYS, tem chance de ter algum erro ali. E esse erro está justamente na conversão. É um erro comum. É muito normal ter esses erros de conversão porque é utilizado esses arquivos chamados arquivos neutros. Então sempre bom ter em mente, quando você está levando um software para o outro para fazer sua análise, provavelmente você vai ter que arrumar algumas coisas no seu software final, no seu ANSYS, no seu FOAMAP e por aí vai. Então você provavelmente sempre vai ter que arrumar alguma coisinha no seu software, porque os erros de conversão são uma coisa bem normal. E com isso a gente encerra aqui o vídeo de preparar a geometria em superfície para simulação no SolidWorks. E espero que esse vídeo tenha sido proveitoso. Tenha um bom dia, uma boa tarde, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.